Olá, continuamos aqui com o nosso curso de pré-cálculo. Essa é a primeira aula de conteúdo da aula 10, primeira e única, referente ao capítulo 17 das funções exponenciais desse livro aqui. Bom, a função exponencial que tem a variável no expoente. Então você tem uma base, esse a aqui é chamado base, é um número real, e no expoente você tem uma variável, o x. Então, por exemplo, aqui esse f de x, a base é 2. Você tem 2 elevado a um expoente. Nesse outro aqui, olha só, você tem um expoente menos x, só que 2 elevado a menos x é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a x, que por sua vez é igual a 1 sobre 2 elevado a x. Então, nesse caso aqui, você pode dizer que a base é meio. Quando você tem 2 elevado a x sobre 2, a gente já viu que isso é raiz de 2 elevado a x. Nesse caso, a base é raiz de 2. Essa é a função que eu estou chamando de função exponencial básica, mas a gente vai ver mais para frente que é possível você ter aqui uma coisinha um pouco mais complicada no expoente. Uma ressalva é que a base ela tem que ser um número com essa restrição aqui, ou seja, a base ela não pode ser um número negativo, porque imagina, se você tivesse na base um número negativo, como esse x aqui ele vai variar com qualquer número real, você poderia, por exemplo... Porque se você tivesse um número negativo na base, então imagina, se você tivesse aqui um quadrado, beleza, isso aqui é 4. Mas quando você tivesse aqui no expoente uma coisa como meio, por exemplo, isso aqui não ia existir, porque você tem a raiz quadrada de um número negativo. Então, e não ia existir também para 1/4, também não ia existir para 1/8. Então a função ficaria muito mal definida desse modo. Então nessa base aqui não são admitidos números negativos. Então tem que ser maior que 0. E por que maior que 0 e não maior ou igual a 0? A base também não pode ser 0, porque aí... Bom, aí você não chama de função exponencial, né? Porque 0 elevado a x, qualquer valor de x, isso aqui é igual a 0. Então você teria uma função constante. Você teria uma função que tem valor 0 para qualquer valor de x. E diferente de 1, porque também vocês sabem que 1 elevado a x, qualquer que seja x, isso aqui vai ser igual a 1. Então, no fundo, você teria uma função constante com valor 1 para qualquer valor de x. Então, novamente, não seria uma exponencial. Então, o que a gente chama de função exponencial é esse que tem essa base seguindo essa restrição. E aqui no expoente, você tem qualquer valor real. Se você está atento ao curso, você nesse momento deve ter ficado um tanto quanto desconfortável. Como assim qualquer valor real lá no expoente? Afinal de contas, você bem se lembra que nós começamos a definir expoente com números naturais, que são aqueles contáveis. Então, 2 ao quadrado é o 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, porque eu consigo contar, tem 2 aqui. 2 ao cubo são 3 2, 2, 2, 2. Eu consigo contar quantos 2 tem. Quando eu tenho números inteiros, aí eu já não são mais coisas que eu conto, né? Já tenho os números negativos, que são aqueles que estão em falta. Então, tecnicamente, a gente já começa a ficar um pouquinho mais complicada a definição. Mas a gente resolveu isso dizendo que quando a potência é negativa, isso nada mais é do que o recíproco. Então, 2 elevado a menos 2 nada mais é do que 2 elevado a menos 1 elevado a 2. E a gente associou o 2 elevado a menos 1 como recíproco de 2. E, portanto, você tem meio ao quadrado, e aí você tem o meio multiplicado por ele mesmo 2 vezes, contável, volta para isso daqui. Para fazer isso daqui, nós precisamos definir, para ficar tudo consistente, que a elevado a 0 é 1 para qualquer que seja o a, ou seja, qualquer número elevado a 0 é 1. Enfrentamos uma nova dificuldade quando nós tivemos um número racional. Se você tiver uma fração aqui em cima, nós não podemos fazer essa estratégia, então como é que você entende a potenciação quando a potência é um número fracionário? A gente entendeu que o número de baixo a gente entende como radiciação e o número de cima do numerador a gente entende como potenciação. Então 2 elevado a 3/4 é a raiz quarta de 2 elevado ao cubo. 2 elevado a 5/7 é raiz sétima de 2 elevado a 5. E assim a gente resolveu o problema quando o número é racional. Agora, quando eu digo que o expoente pode ser qualquer número real, aí lascou, porque você tem que lidar com a possibilidade da potência ser um número irracional. Então, o que é 2 elevado à raiz de 2? Como eu posso atribuir? Eu não posso fazer essa estratégia, porque o número irracional não é uma coisa que eu posso contar quantos 2 eu vou multiplicar por ele mesmo.
Isso aqui não me ajuda em nada. Esse daqui também não me ajuda, porque eu tenho aqui o denominador, eu converto para radiciação e o numerador para potência, só que o número irracional, por definição, é aquele número que não pode ser escrito na forma de fração. Então, como é que eu faço isso? Acontece que a potência irracional ela é um tanto quanto estranha, mas ela é tão estranha quanto é o número irracional por si só. O próprio número irracional já tem aí uma certa estranheza, que é o seguinte: a gente entende o número irracional com base nas propriedades dele. A gente não consegue escrever o número irracional. Então, por exemplo, quando eu digo para você que raiz de 2 é um número que elevado ao quadrado dá 2, você não consegue me dizer que número é esse. Se você me disser que é 1,41, eu desafio você, eleve isso aqui ao quadrado e vê se dá 2. Se você melhorar a aproximação e me disser que é 1,4142, de novo eu desafio você, eleve isso ao quadrado, vê se dá 2. Nenhum número que você escreve, você consegue fazer com que ele ao quadrado seja 2. Então, o raiz de 2 ele é entendido muito mais como uma ideia, ele tem propriedades. Eu sei, por exemplo, que raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, exatamente 2. Mas eu não consigo escrever o raiz de 2 por si só numa forma exata. Eu posso dizer que é 1,4, eu tenho uma certa aproximação. 1,41 eu tenho uma aproximação um pouco melhor. 1,4142 eu tenho uma aproximação um pouco melhor. Mas eu nunca vou chegar a escrever ele de tal maneira que eu tenha exatamente ao quadrado sendo 2. A única maneira de eu entender é com essa simbologia aqui. Ora, mas se a gente consegue conviver bem com um número irracional desse jeito, com essas limitações, a gente pode colocar ele na potência do mesmo jeito. Porque, afinal de contas, o que é 2 elevado à raiz de 2? Bom, ele tem as propriedades deles. Por exemplo, eu sei que 2 elevado à raiz de 2. Elevado à raiz de 2 é 2 elevado à raiz de 2 vezes a raiz de 2. Isso é 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 eu sei que é 2, e 2 elevado a 2 eu sei que é 4. Então eu consigo manipular isso, trabalhar com isso, pelo meu conhecimento de número irracional. Mas se eu precisar colocar um número, se eu precisar aproximar esse valor, eu consigo aproximar, porque afinal de contas eu posso aproximar o raiz de 2 por 1,4. E escrever 1,4 como sendo 14 sobre 10, ou seja, 7 sobre 5. E aí eu posso dizer que 2 elevado à raiz de 2 é aproximadamente igual à raiz quinta de 2 elevado a sétimo. Se eu quiser melhorar a minha aproximação, é só, em vez de 1,4, eu botar 1,41. Aí nesse caso é 141 dividido por 100. E eu posso ir melhorando tanto quanto eu precisar. Quanto melhor eu precisar da minha aproximação, eu posso sempre fazer. E não vou nunca conseguir escrever exatamente, mas isso não é um problema, porque a gente nunca conseguiu escrever exatamente o raiz de 2 e convive com ele de boa. Bom, tendo feito esse esclarecimento, o que é necessário para que você entenda o básico da função exponencial, né, ou seja, o domínio. Quando eu digo para você que o domínio da função exponencial são todos reais, seria necessário esclarecer isso, né? Então, mas isso aqui está esclarecido, tendo feito esse esclarecimento, vamos para frente. Eu estou chamando de função exponencial básica essa função que tem esse formatinho aqui, ou seja, uma base elevado a um expoente só, simples. Nós vamos seguir aqui uma estratégia parecida com o que a gente fez com a função quadrática. Você se lembra que na função quadrática eu defini a função quadrática básica como sendo x ao quadrado, desenhei o gráfico dela e todas as outras funções quadráticas são variações dessa daqui e, portanto, é esse gráfico deslocado para a direita, para a esquerda, virado de cabeça para baixo, deformado, mais estreito, mais alargado. E é exatamente isso que nós vamos fazer agora com a função exponencial. Eu vou focar minha atenção inteira nessa uma função exponencial que tem esse formato específico. E aí depois, quando você tiver uma coisa do tipo 2 elevado a 2x mais 7 sobre 5, sei lá, menos... Tudo isso aqui vai ser uma deformação, uma modificação dessa função exponencial básica. Então vamos considerar somente essa daqui. Bom, primeira coisa é que o par ordenado 0, 1 sempre vai pertencer a esse gráfico da exponencial básica, porque f de 0 é igual a 1 para qualquer base. Então, não importa qual é a base, o gráfico da exponencial sempre vai passar por esse ponto aqui. Isso quer dizer que lá no gráfico da exponencial, o ponto 0, 1, que é quando x é igual a 0 e o y é igual a 1, ou seja, esse ponto que está bem aqui, o gráfico sempre vai passar por aqui. Esse vai ser um ponto que pertence ao gráfico. O valor da base determina se a função é crescente ou decrescente.
Observe, se você tem uma base maior do que 1, por exemplo, 2 elevado a x, quanto mais eu aumento o valor de x, mais esse número aumenta, né? Repare, você tem 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8. Você vai aumentando cada vez mais. Então, quando a base é maior do que 1, essa função ela tende a crescer, ela é crescente. Agora, quando a base está entre 0 e 1, essa função ela é decrescente, porque afinal de contas, quando você tem, por exemplo, o número meio elevado a x, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a x. Então, quer dizer, quando você vai fazer isso aqui, você tem 1 sobre 2. Quando x é igual a 2, você tem 1 sobre 4. Quando x é igual a 3, você tem 1 sobre 8. Você está vendo que você está diminuindo cada vez mais? Quanto mais você aumenta o valor de x, mais o valor da função diminui. Então, essa função ela é decrescente. E como não tem outra base, né? Porque a base ou ela é maior do que 1, ou ela está entre 0 e 1, porque a base não pode ser menor do que 0 e a base não pode ser 1, para ser exponencial. Então, isso aqui cobre todas as possibilidades. Outra coisa é que essa função ela é injetora. Isso é muito importante, vai ser especialmente importante na próxima aula. Não, imagina, você tem 2 elevado a x, se você pegar valores diferentes de x, o resultado vai ser sempre diferente. Não tem como você ter 2 elevado a 2 dá 4 e 2 elevado a alguma outra coisa também dá 4. Então é uma função injetora. Ser injetora significa dizer que eu consigo definir uma inversa dela, né? É isso que nós vamos fazer na próxima aula, trabalhar com a função inversa da exponencial. Outra coisa importantíssima é que essa função ela é sempre positiva para qualquer x real. Quando eu tenho 2 elevado a x, mesmo que eu pegue valores negativos de x, por exemplo, 2 elevado a menos 1, isso aqui é meio. Quando eu pego 2 elevado a menos 2, isso aqui é 1/4. Ainda assim, ó, maior que zero, maior que zero. Então, mesmo eu pegando aqui em cima, aqui no expoente, números negativos, a função, o resultado da função vai ser sempre positivo. Significa dizer que a imagem dessa função são todos os positivos. Excluindo o zero, porque ela nunca vai conseguir ser zero, porque não tem como você zerar isso daqui. Imagina, qual o número que eu boto no expoente aqui para que isso aqui dê zero? Não tem como. Com isso que eu lhe disse, você já consegue ter em mente o gráfico da exponencial. Entretanto, se eu estou falando isso para você pela primeira vez, se você tem dificuldade com exponencial, eu recomendo fortemente que pelo menos uma vez, ou pelo menos nas primeiras vezes que você está trabalhando, você tenha o cuidado de construir o gráfico, você se convença de que ele realmente tem esse formato. Para isso, você vai fazer uma vez aquele trabalho chato de preencher tabela. Uma vez que você tem isso incutido em você, guardado em você, aí você pode fazer esses raciocínios sem ter que realmente fazer conta. Mas aqui, o que você tem que fazer é fazer conta mesmo. Bom, então para construir o gráfico, você vai fazer aquele serviço, né? Você vai substituir valores. Então vamos começar substituindo o valor zero. Quando x é igual a zero, você vem aqui e bota 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é 1. Aí você vai substituindo valores de x. X igual a 1, x igual a 2, até o tanto necessário para você se convencer, né? Quando x é igual a 1, 2 elevado a 1 é 2. Quando x é igual a 2, 2 elevado a 2 é 4, etc. Você vai ver, por exemplo, que isso aqui nunca vai chegar no infinito, mas vai rumo ao infinito, vai cada vez mais se aproximar do número que não tem limite superior, ele vai crescer tanto quanto você queira. E na coluna de cá, isso aqui também vai crescer tanto quanto você queira, vai crescer bastante, né? Vai 4, 8, vai só dobrando e não tem um teto, não vai chegar uma hora que ele vai parar de crescer. E quando você vai pegando valores negativos, né, menos 1, menos 2, você faz a mesma coisa, você substitui, 2 elevado a menos 1 é meio, 2 elevado a menos 2 é 1/4, que é 1 sobre 2 elevado a 2. E mesma coisa, você vai continuando aqui, o tanto que você sentir necessidade, e rumo ao menos infinito. Você nunca vai chegar no menos infinito, mas é rumo. E você vai ver, quando você for substituindo valores aqui, que cada vez vai sendo menor. Isso aqui é 1, isso aqui é 0,5, 0,25. Você vai vendo que ele vai ficando cada vez menor rumo ao zero. Mas ele não vai chegar em zero. Isso é muito importante. Ele não vai efetivamente chegar em zero. Então você vem e constrói o gráfico, né? Olha, quando x é 0, o y é 1. Então você vem aqui, quando x é 0, o y é 1. Quando x é 1, o y é 2. Quando x é 2, o y é 4. Quando x é menos 1, o y é meio. Quando x é menos 2, o y é 1/4. E por aí vai. Você repare, repito, faça o tanto de ponto que você precisar para você se convencer, mas você repare que esse gráfico ele vai assumir esse formato assim. Ele vai crescer muito rápido,
Então, às vezes, uma frase que as pessoas falam muito é crescimento exponencial. O crescimento exponencial é um crescimento muito rápido. Vocês ouviram isso muito durante a pandemia do Covid, né? O crescimento exponencial é um crescimento muito rápido. E aqui ele vai caindo, mas é importante observar que ele nunca chega em zero. A gente não consegue desenhar, evidentemente, a gente tem limitações, mas imagine que isso aqui vai ser sempre menor, 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 mas nunca vai chegar em zero, porque como é que ele chegaria em zero? Não tem como. Para ser exatamente zero, eu teria que chegar no menos infinito, mas eu não chego lá nunca. Com isso em mente, gente, é isso que eu quero colocar na mente de vocês. Você só precisa fazer umas continhas razoavelmente simples, que a ideia geral você consegue fazer até sem precisar arriscar. Você tem tudo o que você precisa saber sobre a função exponencial. Qual que é o domínio da função exponencial? Ou seja, quais valores de x eu posso colocar? Naquela discussão que nós fizemos, lá que eu mostrei que até números irracionais podem ser, qualquer número real pode ser. Eu estou aqui botando valores inteiros porque é mais fácil de eu fazer a conta, mas eu já mostrei para vocês que ter um expoente irracional não é um problema. Eu posso ter qualquer coisa no expoente. Então, o domínio da função exponencial são todos reais. A imagem da função exponencial são todos os valores que a função resulta, ou seja, todos os que aparecem na coluna de cá. Quais são os números que aparecem na coluna de cá? Bom, todos, até o mais infinito, só que não chega nunca em zero, o zero nunca vai aparecer nessa coluna, e menor que zero também nunca vai ter. Olhando para o gráfico aqui também você vai ver, valores que estão aqui embaixo, eles não participam do gráfico. O próprio zero não participa, porque isso aqui se aproxima, mas nunca chega no zero. E daqui para cima, todo mundo participa. Então a imagem são todos os reais maiores que zero, ou seja, intervalo aberto aqui no A, ó, no zero, para não incluir o zero, até o mais infinito. Essa aqui é a imagem da função exponencial. Então você consegue ler, é uma função crescente, essa daqui especialmente e tal. E o que muda quando você muda a base? Né? A gente fez aqui com o 2, mas não é muito difícil imaginar o que acontece. Com 2, perceba que cada vez que eu mudo de x uma unidade, ele dobra de valor, ou seja, passa do 2, passa para o 4, vai dobrando. Se em vez do 2 você tivesse um número maior, por exemplo, o número 3, a cada um que eu pulasse aqui, ele ia triplicar de valor. Então ela cresce muito mais rápido. Lembrando que ela sempre passa por esse ponto aqui, o gráfico ia ficar assim, ó, crescendo mais rápido. Então aqui, ó, seria o gráfico de 3 elevado a x. E para cá, se você caminhar para a esquerda, ela se aproxima do zero mais rápido também. E se em vez de 2 você tiver um número menor que 2, por exemplo, se você tiver um número 1,5 elevado a x, aí ela cresce, ela continua a ser crescente, porque é maior do que 1 a base, ela continua passando por esse ponto, só que ela cresce mais devagar. Ela é crescente, mas cresce de uma taxa mais devagar. Então, isso aqui seria mais ou menos 1,5 elevado a x. E, como a gente já falou, se você tiver, em vez do 2, tiver um meio, ou seja, um número menor do que 1, ela continua passando por esse ponto, só que agora ela é decrescente, ela vira de lado. Aí eu deixo como exercício para você fazer essa tabelinha e preencher o gráfico quando, em vez de 2, você tem um meio. E aí o que você tem é uma estrutura mais ou menos assim, ó. Essa aqui é a que eu desenhei, 2 elevado a x. Quando você tem 3 elevado a x, ela cresce mais rápido. 5 elevado a x, mais rápido ainda. 10 elevado a x, mais rápido ainda. E quando você tem meio, ela decresce numa certa velocidade. Quando você tem um terço, ela decresce numa velocidade mais rápida. Quando você tem um quinto também, ela decresce mais rápido. E um décimo, mais rápido ainda. Mas a estrutura geral, você vê que são todas muito parecidas. Ou seja, se a base for maior do que 1, todas elas vão ser uma coisa crescente, para lá. Todas passando por esse ponto, tanto faz as crescentes como as decrescentes. E quando você tem uma base menor do que 1, o que muda é que, em vez dela ser crescente, ela é decrescente. Se você lembra lá da aula de transformação de gráfico, você vai lembrar que quando você troca x por menos x numa função, ela é espelhada em relação ao eixo y. Lembram disso? Observe, isso aqui é 2 elevado a x. Isso daqui, meio elevado a x, é a mesma coisa que 2 elevado a menos x. Então, essa daqui, em relação a essa daqui, eu troquei x por menos x. Observe o gráfico das duas. Essa daqui está para lá e essa daqui está para cá. E uma é a imagem espelhada da outra. Observe que esse trecho aqui, ó, se eu considerar o eixo y como sendo um espelho, esse trecho aqui é a imagem espelhada desse daqui e vice-versa.
esse trecho aqui é a imagem espelhada desse trecho aqui e vice-versa. Isso acontece também na 1/3 e a 3 elevado a x. Isso acontece também com essa e essa. Observem que uma é a imagem espelhada da outra. Todas elas, qualquer valor de x entra no gráfico, ou seja, o domínio são todos os x. Em todas elas, somente o gráfico fica inteiro desenhado na parte de cima, ou seja, a imagem são todos os valores de y maiores do que zero. Todas elas não encostam no zero, ó. Todas elas. Então, o zero não faz parte da imagem de nenhuma delas. Então, assim, na verdade é um gráfico muito simples esse. Se você ainda tem algum tipo de desconforto, a minha sugestão é que você faça realmente essa tabela para outros valores e tal, até você ver com os seus olhos, não acreditando em mim, que essas coisas acontecem. E aí vai ficar tudo muito natural, porque no fundo é muito simples. Quando você tem uma função que não é a básica, você pode fazer o gráfico sem precisar substituir valores, você pode fazer o gráfico através daquelas regras lá. Porque, por exemplo, se for pedido para você fazer o gráfico dessa função aqui, basta você não pensar nessa função como uma função completamente nova. Essa função aqui, ela pode ser obtida da função 2 elevado a x, trocando onde tem x, botar x menos 3. Observe que isso aqui é 2 elevado a x. Se onde tem x eu botar x menos 3, eu chego nessa gráfico. Então, daqui para cá, o que foi feito? Eu subtraí 3 a variável da função. Assim sendo, a gente sabe pelas regras de transformação de gráfico que eu posso aproveitar o gráfico de 2 elevado a x, que eu já fiz aí uns slides anteriores, então eu não preciso refazê-lo. E agora, como é que eu faço quando eu troco x por x menos 3? O gráfico inteiro é deslocado para a direita 3 unidades. Então, esse ponto que está bem aqui assim, ó, ele está no x igual a 0. Então, esse ponto ele vai caminhar 3 unidades para a direita. Esse ponto vai vir parar aqui. E junto com ele todo o gráfico. Esse ponto veio parar aqui. O ponto que estava aqui andou 3 unidades. 1, 2, 3 veio parar aqui. Esse ponto que estava bem aqui andou 3 unidades para a direita. 1, 2, 3 veio parar aqui. Esse ponto que estava bem aqui andou 3 unidades para a direita. 1, 2, 3 veio parar aqui. O ponto que estava aqui, 3 unidades para a direita. 1, 2, 3 veio parar aqui. Então, toda a curva caminha para a direita 3 unidades. Então, esse daqui é o gráfico dessa função. E se você tiver uma função assim para fazer o gráfico, observe que essa daqui, eu posso aproveitar esse outro gráfico aqui. Porque é eu pegar essa função aqui e subtrair 2 à lei de formação. Ou seja, a tudo isso eu subtraio 2. Então, esse daqui é o gráfico copiado daqui. E o que vai acontecer? O novo gráfico, esse ponto aqui vai descer 2 unidades, esse ponto vai descer 2 unidades, esse vai descer 2 unidades, todos eles. Bom, nessa função que está desenhada aqui, ela se aproxima do zero sem nunca chegar em zero. Como tudo vai descer 2 unidades, em vez dela estar se aproximando do zero sem nunca chegar em zero, ela vai se aproximar do menos 2 sem nunca chegar em menos 2. E agora eu tenho aqui os elementos para desenhar o gráfico, né? Quer dizer, ele passa por esse ponto, ele é crescente, e aqui ele se aproxima do zero sem nunca chegar ao zero. O desenho não está tão bem feito, porque você vê que, pelo meu desenho, parece que isso aqui está se afastando dessa outra, e na verdade tem que ser exatamente o mesmo. O melhor seria destacar isso aqui e arrastar para cá para baixo, mas eu não quis fazer isso porque eu queria deixar isso daqui para você enxergar. Então é assim que você faz gráfico de função que não é a função básica. Nesses dois exemplos que a gente trabalhou aqui, a gente fez um passo curto, né? Quer dizer, só fez praticamente um passo. Aqui eu fiz 2 passos, mas eu aproveitei o anterior. Vamos fazer um outro exemplo em que você tem uma função bastante diferente da básica, né? Quer dizer, várias transformações foram feitas e você precisa esboçar o gráfico dessa função aqui. Então, como é que você faria? Você reconhece, batendo o olho aqui, que o núcleo, a sementinha que deu origem a isso aqui, é o 2 elevado a x. Então, você vai transformar o 2 elevado a x nessa função através de vários passos, sucessivos passos. Cada um desses passos tem que ser um daqueles que corresponda a uma modificação no gráfico, né?
Então você faz isso passo a passo, né? Eu sugiro que você primeiro estabeleça um passo a passo algébrico, ou seja, você algebricamente faz um passo a passo, desenha um passo a passo que leve de 2 elevado a x até isso daqui. Então, proponho esse daqui, ó. Começando com 2 elevado a x, como é que passo a passo eu chego aqui? O primeiro passo que eu posso dar é subtrair 2 no x. Aí o segundo passo que eu faço é onde tem x trocar por menos x. Observe que cada um desses passos não é qualquer coisa que você queira. A gente está querendo fazer passos que naquela aula de transformação de gráfico corresponda a alguma transformação específica. Então, por exemplo, quando eu fiz daqui para cá, isso aqui corresponde a deslocar o gráfico para a direita 2 unidades. Daqui para cá, que eu troquei x por menos x, isso corresponde a inverter o gráfico, espelhar o gráfico em relação ao eixo y. Daqui para cá, eu multiplico toda a função por menos. Isso corresponde a virar o gráfico de cabeça para baixo. E daqui para cá, eu adiciono 3, a função inteira, né? Ou seja, isso aqui tudo, eu adiciono 3. Isso corresponde a subir ao gráfico 3 unidades. Agora, a sequência que você faz não precisa ser exatamente essa. Você pode seguir um outro caminho. Por exemplo, você pode escolher, olha, primeiro eu vou multiplicar tudo por menos 1. E aí essa mudança que foi feita corresponde a virar o gráfico de cabeça para baixo. Depois eu vou trocar o x por x menos 2. Então daqui para cá isso corresponde a deslocar esse gráfico aqui 2 unidades para a direita, para chegar aqui. Aí você vai e troca x por menos x daqui para cá. Então corresponde a pegar esse gráfico aqui e espelhar da direita para a esquerda. Então daqui você vem para cá. E por fim você soma 3. Agora, quando você vai fazer esses passos, embora seja livre, você pode fazer do jeito que você quiser, você tem que tomar alguns cuidados com essa, sempre tendo em mente aquelas transformações de gráfico que a gente estudou. Então, por exemplo, digamos que você queira fazer a seguinte sequência. Você começa com x ao quadrado, ou 2 elevado a x, e aí o primeiro passo que você faz é trocar o x por menos x. Ah, beleza, isso aqui espelha o gráfico da direita para a esquerda, espelha o gráfico horizontalmente. Aí você pensa, o próximo passo, digamos, eu quero colocar esse menos 2 aqui, certo? Então assim, quando eu boto esse menos 2, você poderia pensar o seguinte, eu estou subtraindo 2 aqui na variável, então o gráfico caminha para a direita 2 unidades. Só que não. Por quê? Observe que tem esse menos aqui, e quando você faz a transformação, você você troca o x por alguma coisa. Então, se você tem menos x menos 2, isso daqui é menos x mais 2. Ou seja, comparando isso daqui com isso daqui, você efetivamente está trocando x por x mais 2 e não menos 2. Então o gráfico está caminhando para a esquerda e não para a direita. Certo? Você tem que tomar cuidado quando você vai fazer essas inclusões de número. Para você interpretar corretamente, você tem que ter muito clara aquelas regras de transformação lá daquela aula. Por isso que é bom você rever aquela aula bem detalhadamente. Bom, aí o próximo passo seria multiplicar tudo por menos 1, que corresponde a virar o gráfico de cabeça para baixo, e aí, por fim, somar 3. Mais um outro exemplo aqui, só para você ver esse cuidado aqui das transformações, só dar mais um exemplo que você tem que tomar esse cuidado. Digamos que você comece cuidando desse 3, ou seja, o primeiro passo é eu somar 3, então o gráfico sobe 3 unidades. Ah, beleza. Aí depois eu troco x por x menos 2, o gráfico caminha para a direita 2 unidades. Depois daqui para cá eu troco onde tem x, eu boto menos x. Então o gráfico é espelhado da direita para a esquerda. E aí, por último, eu multiplico a função por menos 1, que corresponde a virar o gráfico de cabeça para baixo. Só que quando eu boto menos 1, esse menos eu não posso colocar só num pedaço da função, porque naquelas regras de transformação de gráfico, você não coloca um menos num pedaço da função. Ou você coloca o menos para a função inteira, para a lei de formação inteira, ou você coloca o menos para a variável x. Então, se você colocar o menos aqui para a função inteira, observe que ele pega o 3 também. Então, eu não vou chegar nessa forma. Para chegar nessa forma, eu preciso de um passo adicional. Eu preciso somar 6 para poder, junto com esse menos 3 que foi gerado aqui, eu ter o mais 3. Por exemplo, eu vou considerar essa sequência aqui, vamos ver como é que seria a construção de gráfico com essa sequência. Então você começa esboçando esse gráfico aqui. Esse gráfico tem esse formato. Observe que a gente não precisa preencher tabela nem nada. A gente conhece a forma básica desse gráfico aqui. Ele passa pelo ponto, ele cruza o eixo y no ponto 1,
Ele é crescente, porque a base é maior do que 1, então ele é crescente aqui, ó. Ele se aproxima do zero sem nunca chegar no zero. Então esse daí é o gráfico da exponencial, simples. Daqui para cá, o que foi feito? Subtrair 2 na variável. Isso corresponde a fazer esse gráfico aqui caminhar para a direita 2 unidades. Então eu gero esse gráfico aqui, né? Em que esse ponto aqui caminhou para a direita 2 unidades. E de novo ele vai se aproximando aqui do zero sem nunca chegar em zero e tal. Daqui para cá, o que foi feito? O x foi trocado por menos x. Onde tem x, eu coloquei menos x. Isso corresponde a espelhar o gráfico da direita para a esquerda. Ou seja, esse pedaço aqui vai ter uma imagem espelhada dele, vai ficar para cá. E esse pedacinho aqui vai ficar espelhado para cá. Ou seja, você tem esse gráfico aqui. Essa aqui é a imagem espelhada dessa daqui em relação ao eixo y. Daqui para cá, você colocou um menos para toda a lei de formação. Isso corresponde a virar o gráfico de cabeça para baixo. Então, você gera esse gráfico aqui. Então, aqui ele estava se aproximando do zero por cima. Agora ele está se aproximando do zero por baixo. Ele passava nesse ponto aqui que estava aqui em cima. Agora ele passa nesse ponto aqui que está aqui embaixo. Foi espelhado em relação ao eixo x. E por último, daqui para cá, eu somo 3, ou seja, eu pego esse gráfico aqui e subo 3 unidades. Então, esse menos 1 vai subir para 1, 2, 3 unidades. Então, esse aqui, esse ponto veio para cá. Essa linha aqui, que estava no y igual a 0, ela sobe 3 unidades. Então, 1, 2, 3 unidades. Ela vem para cá por 3. E aí, a curva fica assim, ó. Em vez de estar se aproximando do 0, ela está se aproximando do 3 sem nunca chegar no 3. Então, esse daqui é o gráfico. Olhando para o gráfico, você sabe o domínio, que são todos reais. Você sabe a imagem, que são todos os números menores do que 3, sem incluir o 3. Então, você sabe tudo sobre a função. Agora, eu deixo como exercício para vocês, em vez de fazer essa sequência, faça essa sequência e essa sequência para você ver que dá o mesmo gráfico. Eu vou fazer mais um exemplo para ficar mais claro. Eu vou fazer esse último aqui, porque você se lembra que eu falei para você que se você não fizer esse último passo aqui, você não chega no gráfico correto. Então, para mostrar isso, eu vou agora fazer o gráfico seguindo essa sequência de passos aqui. Então, começamos com o gráfico básico, né? Aí, adicionamos 3, então o gráfico vai subir 3 unidades. Em vez do 1 aqui, ele vai vir para o 4. Em vez dessa linha aqui se aproximando do 0, ele vai se aproximar do 3, né? Subiu 1, 2, 3 unidades. Daqui para cá, troca x por x menos 2, ou seja, o gráfico caminha para a direita 2 unidades. Então, esse ponto que está bem aqui, ele vai caminhar 2 unidades para a direita, vai vir para cá. E daqui para cá, eu troco x por menos x, então esse gráfico vai ser espelhado no eixo y. Então, eu venho para cá. Então, isso aqui é a imagem espelhada desse daqui em relação ao eixo y. Daqui para cá, eu multiplico toda a lei de formação por um sinal de menos, ou seja, o gráfico vai ficar de cabeça para baixo, vai passar para baixo, vai ser espelhado com relação ao eixo x, né? Então, esse gráfico aqui se transforma nesse. Observe que se eu parar aqui, o gráfico está muito errado. Compare com o gráfico que a gente tinha obtido antes. Está muito errado. Como eu falei, você precisa de um último passo, porque quando você coloca um menos na lei de formação, você coloca um menos na lei de formação inteira. Então, você está botando de cabeça para baixo o gráfico inteiro. Para você consertar isso, que agora vai ficar menos com mais 3, vai ficar menos 3, para que fique o mais 3 que você quer, você tem que somar 6, porque aí o menos 3 com o 6 vai dar certo. Então, você ainda precisa de um último passo, que é subir esse gráfico 6 unidades. Quando você faz isso, esse menos 4 aqui sobe 6 unidades nele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele vem para cá por 2, ó. E essa linha que está no menos 3 vai subir 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai até o 3 aqui, ó. Então, somente nesse último passo é que a gente consegue o gráfico correto. Bom, como eu disse para você, a base da função exponencial, ela pode ser qualquer uma, né? 2 elevado a alguma coisa, qualquer número. Só não pode ser um número menor do que 0, não pode ser 0 e não pode ser 1. Tirando isso daí, o resto pode ser qualquer número real.
Entretanto, existe uma base específica que é a base mais importante para a função exponencial. Eu vou falar agora desse número, é um número. Esse número, chamado número de Euler, ou número de Napier, ou constante neperiana, ou número exponencial, ou base natural, é esse número aqui que, para você encontrar um valor para ele, tem várias maneiras de você encontrar o valor dele, certo? Tem vasta literatura sobre esse número aqui. Em particular, tem livros inteiros escritos só sobre esse número aqui. É considerado um dos números mais importantes da matemática. Então, tem pelo menos 3 livros que eu sei, que o livro inteiro é dedicado só a esse número aqui de tão importante que ele é, a história dele na matemática, o papel dele na matemática e tal. Bom, uma das maneiras de você encontrar esse número é fazer essa soma aqui. Ou seja, você faz esse somatório aqui até o infinito, mas claro, você não vai nunca chegar ao infinito. Então você nunca vai ter a expressão fechada para esse número aqui. Você sempre vai ter uma aproximação dele. Ele é um número irracional, ele não tem um valor definido. É como π, é como raiz de 2. Você não escreve um valor dele mesmo, você está sempre aproximando. Então, esse n com o número de um ponto de exclamação significa dizer, por exemplo, 2 fatorial, chamado fatorial, é 2 vezes 1. O 3 fatorial é o 3 vezes 2 vezes 1. Quer dizer, já pegaram a ideia, né? Você vai subtraindo 1 até chegar no 1. Então, isso aqui embaixo você tem um 0 fatorial, que por definição é 1. Aqui você tem 1 fatorial, que é 1. 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial. E aí você continua. Cada termo novo que você colocar, melhor vai ser a sua aproximação do número E. Lembrando que para você ter exatamente o número E, você tem que ir até o infinito, coisa que você não vai dar conta de fazer. Então, sempre você está com aproximação. O número aproximado dele é dado por isso aqui, certo? Não sei dizer quantas casas você tem que andar aqui para você chegar nesse número, mas esse é o número conhecido. Ele é um número irracional, ele é um número transcendental, é um número, enfim, um número muito importante na matemática. Para a gente aqui especificamente, ele vai ser a base da função exponencial, uma das bases da função exponencial. Agora, essa base, como eu falei para vocês, ela é tão importante, mas tão importante, que muitas vezes, se você falar função exponencial e não disser mais nada, a pessoa com quem você está falando, seu interlocutor, vai já supor que você está usando essa base. Se você falar função exponencial de base 2, aí você sabe que é essa. Função exponencial de base 3, você vai dizer que é essa. Então, tecnicamente, você tem que dizer qual é a base. Só que se você não falar base nenhuma, falar só função exponencial, quase todo mundo vai entender que você está usando essa base, de tão importante que ela é. Ela é a função exponencial. Função exponencial natural, chamada também porque ela tem muitas aplicações em física, em engenharia, em muita coisa essa função aqui aparece. Ela tem propriedades fantásticas e por essa razão ela aparece em muitas aplicações. Essa função, para os estudantes que pela primeira vez encontram ela é um tanto quanto desconfortável, porque você tem aqui a base um número irracional, mas para a maioria dos usos, felizmente, você não vai precisar realmente calcular f de 2 e encontrar o número especificamente. Você pode dizer simplesmente que f de 2 é igual a e ao quadrado. Pronto, não precisa substituir o valor de e elevá-lo ao quadrado. É que nem o π. Para a maioria dos usos, a gente trabalha com o π. E leva o π para cima, para baixo, cancela π, multiplica em cima e embaixo por π e vai trabalhando com o π sem nunca usar realmente o valor do π. Se você tiver lá 2x menos π igual a 0, quanto é que vale x? O x vai ser π sobre 2 e pronto, está resolvida a questão. Você não precisa substituir que o valor de π é 3,14 não sei o que, depois dividir por 2, não. Você trabalha com o π fechado. Então esse é a mesma coisa. Você trabalha com o e, pronto, o símbolo dele. Como é o caso de outros números racionais também. O raiz de 2, por exemplo, dificilmente você precisa realmente substituir o valor. Então você pode, se você encontrar que uma determinada resposta é 1 mais raiz de 2, você deixa assim, aqui está a resposta, você encontrou a resposta, não tem mais nada para fazer. Se você quiser mesmo o valor, você vem e substitui o raiz de 2 por 1,41 e tal. Mas você não precisa fazer isso. A mesma coisa é o e. Se necessário for, você substitui pelo valor dele, mas quase nunca isso vai acontecer. É importante, entretanto, você lembrar que ele é um número maior do que 1. Se você lembrar que ele é aproximadamente 2,7, pode melhorar uma coisa ou outra, mas
Na maioria das vezes, como eu falei, basta lembrar que ele é maior do que 1 e lembrar que ele é um número irracional e pronto. Bom, eu fico dizendo para você não precisa do valor de E, você não precisa do valor de E e tal, e fica difícil você imaginar como é que você faz uma questão sem realmente usar E. A gente vai ter a oportunidade de ver muitas questões, mas em particular nesse caso aqui, que é o que a gente está falando de gráfico, por exemplo, se você tiver que fazer esse gráfico aqui, você não precisa substituir valor, você já aprendeu como é que faz isso, né? Então, o que você precisa? Você sabe que essa função aqui, ela é uma transformação dessa função aqui. Então, basicamente, você só tem que estabelecer um passo a passo que lhe leva dessa daqui para a função que você quer. Como eu já falei anteriormente, esse passo a passo não é único, né? Então, eu estou propondo esse daqui, mas você pode fazer um outro. Então, eu estou propondo que daqui eu transforme nisso, e depois transforme nisso, depois transforme nisso, depois transforme nisso, para chegar aqui. Lembrando que cada passo aqui eu tenho que fazer uma transformação que corresponda a uma transformação de gráfico válida, né? E aí depois você vai nos gráficos. O primeiro gráfico de partida, que é esse daqui, como eu falei, você não precisa do valor de E. Você sabendo que o E é um número maior do que 1, você já sabe que o gráfico dele é assim, ó. Porque toda função exponencial cuja base é maior do que 1 tem esse formatão aqui, ó. Passa por esse ponto e é crescente. Sabendo disso, ó, daqui para cá, o que aconteceu com o gráfico? Caminhou para a esquerda 2 unidades. Então, ficou assim. Daqui para cá, o que aconteceu? Eu troquei x por menos x, ou seja, o gráfico ficou espelhado no eixo y. Então, ficou assim. Daqui para cá, o que aconteceu? Eu botei um menos para a função toda. Então, o que aconteceu? O gráfico fica espelhado em relação ao eixo x. Então, você tem esse gráfico aqui. E aí, por último, daqui para cá, você adicionou 1, portanto, o gráfico sobe 1 unidade. Quer dizer, esse ponto aqui sobe 1 unidade, ele vem parar aqui. E essa linha aqui da qual ela se aproxima sem nunca se aproximar, que é o eixo x, ele passa não para o eixo x, mas agora para o x igual a 1, para o y igual a 1, nessa linha aqui. E aí ela se aproxima sem nunca chegar. Então esse daqui é o gráfico dessa função que você construiu sem precisar saber o valor de E. E se você quiser saber o ponto no qual o gráfico troca o eixo y, sem problema nenhum. Quando é que ele toca o eixo y? Quando o x for 0. Então, é só você vir aqui e ver o que acontece com a função f de x, quer dizer, f de x é 1 menos exponencial de 2 menos x. Então, quando x é igual a 0, f de 0 é igual a 1 menos exponencial de 2 menos 0. Ou seja, o f de 0 é 1 menos e ao quadrado. Então, esse ponto bem aqui assim, ó, é o 1 menos e ao quadrado. Lembrando que o e é um número maior do que 1. Então, 1 menos e ao quadrado é um número negativo. Então, observe que ele está aqui realmente abaixo do eixo x. Outro exemplo, suponha que você queira saber qual é o domínio e a imagem dessa função aqui. Para saber o gráfico dessa função aqui é mais complicado, tá, gente? Porque não tem nenhuma transformação de gráfico que vá fazer esse serviço aqui para você, para botar 1 sobre 2 elevado a x. Então, se você quiser, pense aí como é que você faz para partir de e elevado a x até chegar aqui, fazendo apenas aquelas transformações válidas, né? Ou seja, trocar x por menos x, somar alguma coisa a x, somar alguma coisa a regra de formação da função, etc. Você vai ver que não dá para fazer daquele jeito. Mas mesmo sem saber o gráfico, você consegue achar o domínio e a imagem da função. Primeiro você tem que entender o que está aqui, ó. E para entender o que está aqui, é só você lembrar do gráfico, porque você conhecendo o gráfico de e elevado a x, você tem todas as informações, né? Então o gráfico de e elevado a x é isso daqui, porque você sabe que o e é maior do que 1, passa por esse ponto, é crescente, nunca chega em 0. Então, olha, olhando para cá, você sabe que todos os valores de x participam desse gráfico. Então o domínio são todos os valores de x. Então, se aqui em cima qualquer valor de x pode entrar, então nessa função como um todo, qualquer valor de x pode ser usado. Por quê? O que não pode acontecer? Aqui embaixo não pode ter um 0. Só que para ter um 0 aqui embaixo, olha, embaixo eu tenho 2 mais e elevado a x. Quando é que isso aqui é 0? O e elevado a x teria que ser menos 2. Agora, quando é que a função e elevado a x dá menos 2? Nunca. Você vê pelo gráfico aqui que o valor menos 2 nunca é atingido. Então, como aqui embaixo nunca vai dar 0, você pode botar qualquer valor de x. Então, o domínio é todos os x, desde o menos infinito até o mais infinito. Para fazer a imagem, você olhando para o gráfico aqui, você consegue pensar o seguinte. Essa exponencial de x
ela é um número menor do que infinito e maior do que zero. Quer dizer, isso aqui sempre vai estar acima do eixo x e, portanto, sempre vai ser maior do que zero, mas ela não tem teto, ela vai aqui subir infinitamente até o infinito. Então, esse número aqui, para qualquer valor de x, ele não chega a ser zero, é um pouquinho maior do que zero, e no máximo ele enfim, não chega a infinito, mas tende ao infinito. Se isso aqui fosse zero, isso aqui tudo daria meio. Se isso aqui tudo fosse um número muito grande, sei lá, 10.000, ou maior ainda, você tem 1 dividido por um número muito grande. Isso é praticamente zero. Então, assim, nunca vai chegar em meio, porque isso aqui nunca vai ser zero, e nunca vai chegar a ser zero, porque isso aqui nunca vai ser efetivamente infinito. Mas vai ficar entre esses dois valores. Em outras palavras, a imagem são todos os y que vão desde o zero até o meio, sem incluir o zero e sem incluir o meio. Deu para entender? Se não deu para entender, deixa eu tentar explicar de um outro jeito. Você tem que ver o que acontece com o valor disso aqui à medida que eu vou variando os valores de x. Só que variar os valores de x é colocá-lo aqui e, portanto, eu tenho que ver como é que e elevado a x varia à medida que eu vou atribuindo valores de x. O que eu percebo é que e elevado a x ele tem dois extremos. O e elevado a x ele tem dois extremos. Ele vai perto do zero, no mínimo, e no máximo ele vai lá rumo ao infinito. Então, isso daqui pode ter um valor muito pequeno que se aproxima de zero ou um valor muito grande que se aproxima de infinito. E eu posso ver o que acontece com essa função quando eu estou nessas duas pontas. Quer dizer, se aqui chegasse a ser zero, o resultado disso aqui tudo seria meio, ou 0,5. Só que não vai nunca chegar a ser zero. Mas você consegue ver que, à medida que se aproxima de zero, o resultado total se aproxima de meio. Se você quiser fazer o teste, você imagina um valor muito pequeno e faz a conta na calculadora. Você vai ver que isso aqui vai dar um 0,4999, etc. Então vai dar um número muito perto de 0,5, mas não é o 0,5. Então por isso que a gente diz aqui que ele vai ser muito perto de 0,5, só que excluindo o 0,5. Nunca vai chegar a ser 0,5, porque para ser 0,5 aqui teria que ser zero. Nunca vai chegar a ser. E a outra ponta da extremidade é quando é exponencial de x é um número muito, muito, muito grande. Quer dizer, se você tiver um número infinitamente grande aqui, mesma coisa, você não vai chegar a ter um infinito, né, aqui. Mas se for um número infinitamente grande, você está dividindo uma pizza para uma quantidade infinita de pessoas. Claro que o tamanho desse pedaço vai ser zero. Agora, evidentemente, você não vai ter nunca infinito, mas você pode imaginar o que acontece porque você pode pegar um valor muito grande, não infinito, só um valor muito grande. Por exemplo, se você colocar um 10.000 aqui, isso daqui vai dar alguma coisa 0,00009, alguma coisa assim, um número muito, muito pequeno, um monte de zero aqui, até ter alguma coisa. Então vai ser um número que não vai ser zero. Então, repito, você não vai chegar a ser zero nunca, então não é intervalo fechado. Mas à medida que isso aqui aumenta de tamanho, vai ficando um número cada vez maior, eu vou caminhando para cá, isso daqui vai ficando um número cada vez menor, se aproximando de zero. Então você veja que por mais que essa análise que eu tenha feito, não vou dizer que é uma coisa fácil de se fazer, né? Você tem que ter todo esse pensamento do que acontece, quando isso, quando aquilo outro e tal, mas o ponto que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, é que a dificuldade envolvida aqui foi outra, não tem nada a ver com a exponencial de x. O conhecimento que se precisa ter da exponencial de x, você viu que em lugar nenhum aqui eu precisei saber quanto é o valor de e. Eu não precisei em lugar nenhum saber que é 2,7 alguma coisa, alguma coisa. Basta eu saber que é um número maior do que 1. Com isso eu já sei que o gráfico é mais ou menos assim. Com isso eu consigo fazer toda a análise e pronto, e encerrar a questão. Apesar da base natural ser a base mais importante da função exponencial, eu dediquei só alguns poucos slides a ela.
A razão para isso é porque nas próximas aulas, quando a gente for falar de logaritmo, quando a gente for falar de funções exponenciais, de equações exponenciais, nós vamos ver isso aqui em vários exemplos, também na lista de exercícios vai ter exemplo disso aqui, então a gente vai ter a oportunidade de trabalhar com isso aqui mais, né? E segundo, porque não tem tanta coisa a falar dela, como eu já expliquei para você, sabendo que é um número maior do que 1, já é praticamente o suficiente para eu saber tudo que tem para saber da função exponencial. Então eu vou parando por aqui.